Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos, estamos hoje em mais uma parte do capítulo 12, ok? Nós tivemos o prazer de começar o capítulo 12, onde infelizmente nós temos a divisão das 12 tribos de Israel em dois grandes reinos. Roboão, que começa muito bem, de forma muito inteligente, diplomática, ele, infelizmente, termina, como falamos ontem, colocando a mão pelos pés. E se arrependimento matasse, irmãos, se arrependimento matasse. Bem, vamos ler em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 18 ao 24. Eu estou aqui com a versão Almeida corrigida e fiel, que diz exatamente assim. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou e ele morreu. Meu Deus do céu! O que será que deu na cabeça de Roboão, né? Com a finalidade dele enviar este homem de extrema confiança dele, que era inclusive o homem que cuidava de todos os tributos e finanças. É como se fosse assim o auditor-chefe da Receita Federal de Roboão, né? Aquele que estava sob o comando de toda a cobrança dos tributos. E pelo que se vê, né, ele não foi muito bem recebido, porque Israel simplesmente o apedrejou e ele morreu. Aí vem o texto no versículo 18 dizendo: mas o rei Roboão rapidamente subiu ao seu carro para fugir a Jerusalém. Versículo 19. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Versículo 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, versículo 23, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram, segundo a palavra do Senhor. Muito bem. Estamos, então, quase terminando o capítulo 12, ao qual dedicamos todos esses áudios, tamanha importância estratégica em matéria de hermenêutica de todo o livro de 1 Reis, tá? De interpretação, de compreensão e de aplicação. Aqui nós temos o quê? Bem, aqui nós temos Roboão tentando consertar o rasgo que ele fez. Sério, pastor? Sério. Vamos lá. Por que você acha que Roboão, que estava lá na cidade de Siquém, ele envia o seu número 1, Adorão, em matéria de cobrança de impostos? Adivinha por quê? É óbvio que Roboão, quando viu o estrago que tinha feito, e ainda estava em Siquém, ele vai procurar tardiamente usar a diplomacia. Só que agora era tarde, muito tarde. Ele enviou um dos seus oficiais de confiança a uma reunião lá das 10 tribos, a fim de tentar uma reconciliação, ou pelo menos manter a discussão em andamento. E se você parar e pensar, por que ele manda para conversar com as 10 tribos, depois que as 10 tribos gritam, vamos embora,
Vamos embora e acabou, não tem mais papo com Davi, ninguém mais aguenta a casa de Davi, porque ele escolhe Adorão, exatamente o encarregado dos trabalhos forçados, o encarregado de cobrar todos os impostos, ou seja, era o chefe do fisco da época, né? Era o auditor da Receita Federal de Israel, o grande chefe da auditoria completa, né? Por quê? Porque com certeza Adorão recebeu de Roboão, talvez ali, algo que Roboão deveria ter feito antes. Talvez ele tenha sido encarregado de conversar e autorizado a negociar cargas mais leves de trabalho, ou até mesmo redução de impostos. Mas já era tarde. Entendeu? E, infelizmente, ninguém nem quis ouvir o pobre do rapaz. O povo simplesmente pegou e apedrejou o mediador. E o rei, assustado, fugiu para Jerusalém assim que soube do ocorrido. Roboão, então, veja que coisa. Primeiro, ele segue o conselho errado, ele segue o conselho dos seus amigos, né? E se você parar e pensar, quando os conselheiros mais jovens deram conselho a Roboão, pare e pense, eles estavam interessados somente na questão de engrandecimento a si mesmo e na autoridade do novo rei. Se você parar e pensar, quando eles disseram, diz para eles que você é mais forte que seu pai, que teu dedo mindinho é muito mais pesado que os lombos do seu pai, e que seu pai, se ele botou para quebrar, você vai botar para arrepiar mesmo. Calma, eu estou parafraseando. Pare e pense, na opinião deles, o melhor a fazer era dar uma demonstração de força. Os jovens, meu Deus do céu, jovens. Os jovens, de um modo geral, procuram ter autoridade e liberdade até que, para sua tristeza, descobrem que podem não estar prontos, né, para usar essas dádivas com sabedoria. Sim, se você parar e pensar, os amigos de Roboão estavam somente interessados em engrandecer o novo rei, porque com o engrandecimento do novo rei, eles estavam engrandecendo a si mesmo, né? Que pena. Então, vamos lá. Roboão, coitado, havia seguido o conselho errado. Roboão, coitado, usou a estratégia errada para comunicar a sua decisão errada. Roboão, coitado, escolheu um mediador na hora errada para ceder de forma errada. Engraçado, né, que talvez esse mediador que lá foi e talvez tenha ido para comunicar isso, mas já era tarde. Então pensa, é um rei que segue o conselho errado, comunica sua decisão de forma errada, escolhe no momento errado o mediador errado, e me responda por gentileza, o que mais poderia dar de errado, né? Parece que é um buraco puxando o outro, né? Um abismo puxando o outro. O que mais que poderia dar de errado? Sim, o texto diz, Roboão resolve declarar guerra. Sim, afinal de contas ele era o rei, né? E se você parar e pensar comigo, ao declarar guerra ele poderia afirmar sua autoridade e mostrar sua força militar. Além disso, talvez o seu rival nesta guerra acabasse morrendo no campo de batalha. Então, vamos ser francos, a guerra era uma ótima saída para tudo que de errado Roboão estava fazendo. E ele só não pensou que ao fazer isso, ele estava colocando simplesmente a vida de muita gente inocente, tanto do seu reino,
quanto do novo reino que se estava estabelecendo com as 10 tribos, muita gente inocente para morrer sem nem saber direito, talvez, o que estava acontecendo. É interessante, né? Interessante que quando você olha para o nosso querido Davi, você vê uma posição completamente contrária do avô desse menino. Davi só ia para a guerra quando Deus permitia. Davi só matava quando Deus determinava, né? E Davi estava estritamente voltado à voz do Senhor. Roboão não consulta Deus, não consulta ninguém. Roboão só quer saber quantos tem ali em Judá e em Benjamim. Ele diz, beleza, nós temos 180 mil escolhidos, então vamos lá e vamos acabar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pois é, Roboão, infelizmente, cai nessa esparrela, e se não é um Senhor Deus, hein? Se não é um Senhor Deus, porque o reino do norte já não queria mais nada. Segundo o texto, ele até já havia convocado uma assembleia e nomeado Jeroboão seu rei. E aí o restante do capítulo fala sobre as primeiras providências do primeiro rei, do recém-criado reino de Israel, né? Reino de Israel. Agora você tem 2 reinos, o de Judá e o de Israel. Mas isso nós vamos ver amanhã, não hoje. Hoje nós queremos ver esse passo final desse garoto desesperado, desse rei absolutamente irado, né? Então, olha que interessante, né? O reino do norte deu as costas à aliança de Deus, abandonou a linhagem davídica, e eram decisões difíceis, mas que naquele momento, infelizmente, estavam sendo tomadas depois de muita raiva que esse menino, que acabou de subir no trono, fez aos líderes das 10 outras tribos. Interessante, né? Por que ele não diminuiu um pouquinho dos impostos? Jeroboão disse, alivia um pouco, é só isso. Não queremos tudo não, a gente continua pagando imposto, a gente continua te sustentando. Afinal de contas, todo mundo sabe do que o próprio Moisés já tinha falado em Deuteronômio, que seria a vida de um rei, né? E Samuel já tinha avisado, alivia um pouco. Agora, quando ele manda este representante dele, né, Adorão, agora já é tarde. Não tem mais o que aliviar e o que fazer, e acabou. Muito bem. Se nós pararmos e pensarmos, é interessante que a guerra era inevitável. Tá? A guerra era inevitável. Só que veio uma questão. Esta guerra era da vontade de Deus? Depois que Roboão havia reunido simplesmente um exército de 180 mil homens, descobriu que havia perdido o seu tempo. É interessante, é um erro atrás do outro, né? Depois que ele convoca, depois que ele diz, nós vamos brigar, nós vamos colocar Israel todo aos pés de Judá, e é Davi que tem que reinar, aí ele vê que ele deu o último passo errado da vida dele, né? Não, da vida não, desse momento histórico. Por quê? Porque o Senhor enviou o profeta Semaías, tá? É um profeta muito interessante. E Semaías, ele simplesmente disse ao rei que deveria suspender o ataque, mandar os homens de volta para casa. Você pode imaginar o que é um profeta de Deus sair do seu lar para dizer isso para um rei, principalmente um rei como Roboão? Você já imaginou que homem forte é Semaías? Você já imaginou que homem corajoso é Semaías? Vamos lá, seja absolutamente franco. Você teria coragem
de enfrentar um Roboão e dizer: o Senhor mandou te dizer para mandar todo mundo para casa, parar com tudo isso, porque o que está acontecendo ele já tinha previsto. Então vamos parar com tudo isso e não vai ter guerra. Vamos ser francos, né? É um profeta que praticamente quase ninguém dele fala, mas a coragem e o discernimento tem que ser muito forte, porque colocar a mão no nariz do rei e ainda dizer isso não é brincadeira, né? Por isso que ele era, graças a Deus, conhecido como homem de Deus, profeta do Senhor. E o rei abaixou a cabeça. Interessante, né? Apesar de todos os acontecimentos e a sequência de fatos de insensatez de Roboão, uma atrás da outra, da agressividade de Jeroboão, é engraçado. O rei abaixa a cabeça, entende a profecia e simplesmente ouve o profeta. E o profeta dá a direção e não tem morte naquele dia. E é interessante, né? É interessante como Deus faz, como Deus é Senhor, como Deus controla toda a história, como Deus está à frente de absolutamente tudo. Aqui eu vejo uma qualidade muito interessante em Roboão, né? Eu vejo uma qualidade nesse jovem rei que está revoltado, que está irritado, que não soube escolher. Eu creio que nesse momento a cabeça dele está pesando tanto com todos os erros sequenciais que ele tomou em todas as decisões, irmãos, que ele agora diz: é melhor parar. Sim, se Deus disse, se o Senhor disse, porque no versículo 24, Semaías olha para ele e diz assim, ó, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte para cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então, aqui pelo menos a gente pode dizer a favor de Roboão que ele cancelou o ataque. Apesar de ter havido em anos vindouros uma série de incidentes e conflitos entre Roboão e Jeroboão, na fronteira entre os dois reinos, que nós vamos ver, né? Você vai estudar o capítulo 15, versículo 6, o capítulo 16, o capítulo 32, e é interessante, né? Capítulo não, gente. Capítulo 15, versículo 6, versículo 16 e versículo 32. Você vai ver no capítulo 15 que várias outras guerras e conflitos houve. Houve sim, entre Roboão e Jeroboão, mas essa aqui não. Essa aqui não. Essa aqui Roboão abaixa a cabeça. Roboão simplesmente entende que é a voz do Senhor. E Roboão volta para casa e suspende todo o planejamento de guerra. É possível que Roboão tenha até ficado grato. Porque, de alguma forma, ele volta para casa entendendo que Deus falou sua palavra e que ele se sujeitou à palavra de Deus. Se sujeitou à palavra de Deus. Muito bem. A partir desse momento, a partir do versículo de número 25, um escritor de 1 Reis interrompe a narrativa sobre Roboão, filho de Salomão, para falar sobre o primeiro rei do novo reino que estava surgindo, que era o reino de Israel, composto pelas 10 tribos. E o nome desse primeiro rei era Jeroboão. Olha que interessante, né? Você, a partir de agora, vai ter em todas as narrativas dos reis sempre
a palavra de Deus falando sobre o reino do sul, um dos descendentes de Davi, e sempre falando sobre o reino do norte. Lá no reino do norte nós vamos ver que 9 dinastias se sucedem. Não é como no reino do sul que só tem uma única dinastia, que foi a de Davi. Do reino do norte há uma série de conquistas assim terríveis no meio deles, né? Revoluções internas, um passava a perna no outro e aí uma dinastia morria e outra dinastia se levantava. Mas tudo, obviamente, com o controle do Senhor. Tudo com o controle do Senhor. Então, a partir desse momento, você não tem mais na narrativa sobre a monarquia apenas o relato dos atos de um único rei, como foi Saul, depois Davi, depois Salomão. Agora você tem relatos paralelos que trabalham com os reis do norte e que trabalham com os reis do sul, sabendo que o rei do sul sempre é um descendente de Davi, porque Deus tinha literalmente dado a Davi um trono eterno. Agora, por causa de Salomão e tudo que Salomão fez de errado, e que nós vimos com o amado evangelista Jeuel, Deus disse que ia cortar o reino e 10 fatias desse reino ele daria ao servo de Davi. E isso acontece aqui, quando simplesmente no versículo de número 25 diz que Jeroboão edificou Siquém no monte de Efraim e habitou ali e saiu dali e edificou Penuel. Só que antes você tem que entender que quando Jeroboão edifica essas cidades, né, torna-as cada vez mais fortes, como reinos, né, cidades capitais ali do Reino do Norte, você tem que entender que antes, no versículo 17, diz que os filhos de Israel... eu errei o versículo, me perdoe, tá bom? É versículo exatamente de número... Não, eu não errei o versículo, glória a Deus. É versículo 17, meu Deus, que alegria. Diz assim: no tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então você tem lá no sul, reinando sobre todos, Roboão, tá certo? Até mesmo aqueles que eram de outras tribos, mas estavam morando lá embaixo sem nenhum problema, né? Você tem literalmente Roboão entre eles, e nas tribos ali da parte norte todinha, você tem Jeroboão reinando entre eles. Muito bem, amanhã nós continuaremos e amanhã veremos de forma maravilhosa como agora os dois relatos se complementam e veremos os primeiros atos deste grande homem chamado Jeroboão, se ele realmente foi um homem à altura do que Deus estava dando para ele, que eram 10 tribos, para ele poder controlar, para ele poder cuidar. E a partir desse momento, começamos a estudar de forma comparativa e conjunta, à medida que os textos bíblicos caminham, nós estudaremos um rei do norte, um rei do sul, um rei do norte, um rei do sul, e eu quero aqui agradecer por todos esses 24 minutos, 25, que você está me concedendo o seu dia para a gente conversar da palavra de Deus. Agradeço ao ministério, agradeço à minha igreja, agradeço à minha pastora presidente Loide Ramos, pelo apoio que temos recebido, e um grande beijo e a paz do Senhor.